Maranata, eu sou o Nelson. E eu sou a Alessandra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Coração Adventista. Vamos ao nosso estudo de hoje. Bom, gente, vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição. E a lição dessa semana tem um tema maravilhoso, que é qual é a sua missão. Você sabe qual é a sua missão? Você sabe por que você nasceu? Você sabe por que você está nesse mundo? Então, durante essa semana, a gente vai descobrir qual é a nossa missão, o que a gente tem, por que a gente veio a esse mundo, o que a gente tem que fazer aqui neste mundo. E o texto da semana se encontra lá em Atos, capítulo 7, do verso 20 ao 35. E lá conta uma história de Moisés. Vocês com certeza conhecem Moisés, sabem que ele teve uma missão muito importante, que foi a missão de libertar o povo do Egito. E a lição já começa falando para a gente sobre o tema identidade e missão. Teve uma pessoa que teve a missão mais importante no mundo. A missão mais importante que a gente possa imaginar foi essa pessoa que teve. Vamos ver quem foi? O relato da criação em Gênesis 1 observamos o padrão. Deus identificou o que estava criando. Em seguida, revelou o propósito daquilo que havia criado. Então, a pessoa que teve a missão mais importante neste mundo foi o próprio Deus. Ele teve a grande missão de criar o mundo, criar todas as coisas, os animais, criar eu e você. Então, Deus ele teve essa grande missão de criar todas as coisas. E cada coisa que Deus criou, cada coisa tem um propósito. Tanto os animais, tudo que Deus criou foi criado com um propósito. E eu e você também fomos criados com um propósito, que a gente vai descobrir durante essa semana estudando essa lição maravilhosa. E continua dizendo: considerando o método divino utilizado na criação do nosso planeta, a luz antes da vegetação e a vegetação antes dos animais, e assim sucessivamente, torna-se evidente que o Criador tinha uma intenção em sua onisciência. Deus sabia do propósito de sua criação e ele criou tudo com esse propósito em mente. Então Deus, cada coisa que ele criou com um propósito. Ou seja, a gente vê que toda a criação de Deus, quando ele ia falando, tudo ia acontecendo, tudo ia criando, tudo ia aparecendo. Só teve uma coisa que ele criou de diferente, que foi eu e você. O ser humano, ele criou usando o toque dos seus dedos, e também as outras coisas ele só falava, ele não tocava em nada, ele só falava e as coisas iam se criando. Eu e você fomos criados de forma diferente. E além de tudo, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nunca diga que você é feio, que você é uma pessoa horrível, porque você é uma pessoa muito bonita. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. E ele dá o exemplo para nós da criação de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados e ali Deus deu uma missão e deu uma identidade para Adão e Eva. Adão e Eva, a identidade dele de homem e mulher. E a missão de Adão e Eva era cuidar do jardim, também deles multiplicar ali a sua geração, ter seus filhos. Então Deus ele deu a identidade para Adão e Eva e também deu uma missão: cuidar do jardim do Éden e também multiplicar a sua geração. Foi a identidade de Adão e Eva, como seres criados à imagem de Deus, que diferenciou sua missão e serem férteis e multiplicar-se do propósito estabelecido para as criaturas do mar e aves. Então, Deus ele diferenciou o homem e a mulher dos outros seres criados. Ou seja, nós temos uma missão diferente dos animais. Os animais foram criados para um propósito e eu e você fomos criados para um outro propósito. Os parâmetros do que estão envolvidos... É isso mesmo. Os parâmetros do que estão envolvidos são delimitados pela identidade da criatura em receber a missão. Então, muitas vezes a missão que nós recebemos, para algumas pessoas, é difícil de identificar essa missão. É difícil conseguir discernir qual é essa missão. Mas a palavra de Deus vai mostrar para mim e para você qual é essa missão que a gente tem aqui nessa terra,
qual foi o propósito que Deus nos criou e para que realmente nós estamos aqui. A missão não pode ser entendida plenamente se a identidade não for primeiramente assimilada e compreendida. Em outras palavras, se não soubermos quem somos, não saberemos o propósito para o qual fomos criados. Então, queridos, primeiro, a gente tem que identificar, a gente tem que ter essa identidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E depois a gente tem que identificar qual é a missão que a gente tem que fazer. Então, uma coisa depende da outra. Se você não sabe quem você é, então você não vai saber qual é a sua missão. Se você sabe quem você é, você vai, consequentemente, saber qual é a sua missão. Então, durante toda essa semana, a gente vai poder descobrir quem nós somos, qual é o nosso papel aqui nessa terra, qual é a nossa missão. Nós temos uma missão aqui a cumprir. A gente não veio aqui a passeio, não veio aqui só para se divertir, para ir no shopping, para ir na praia. Não, isso faz parte da nossa vida também. Mas a gente tem uma missão muito importante aqui nessa terra, que a gente vai descobrir ao longo dessa semana. A lição de domingo, ela pede para a gente copiar Atos, capítulo 7, do verso 20 ao 36, na versão bíblica da nossa preferência. E se você tiver com pouco tempo, ela pede para você copiar somente Atos, capítulo 7, o verso 35 e 36. Então vamos agora para nossas perguntinhas de hoje. Abram a Bíblia em Marcos, capítulo 7, do verso 1 ao verso 13. Como é uma passagem bem extensa, eu vou ler apenas o verso 8 e o verso 9, que é onde se encontra a resposta. Mas aí na sua casa você lê a passagem completa, do verso 1 ao 13. Diz assim o verso 8: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Verso 9: e disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. A pergunta é: como Jesus reagiu a algumas tradições humanas em seus dias? O que isso nos ensina? A gente vê que Jesus percebeu aqui que naquele tempo o povo estava colocando as tradições acima da lei de Deus, acima da palavra de Deus, e Jesus, ele automaticamente mudou isso. Ele ensinou para aquelas pessoas que as tradições não eram mais importantes que a lei de Deus, que a lei de Deus tinha que estar em primeiro lugar e acima das tradições. A segunda pergunta, abram a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Diz assim: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. E também 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. A pergunta é: como distinguimos entre a palavra de Deus e a tradição humana? É importante fazer essa distinção? A gente vê, de acordo com a pergunta anterior, que Jesus ele mudou o conceito que os homens tinham colocado, a tradição acima da palavra de Deus, acima da lei de Deus, e a gente tem que fazer essa distinção, porque a palavra de Deus é muito mais importante do que as tradições, e a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, ele sempre tem que estar acima de qualquer outra coisa referente à nossa vida. Amém. Nesse momento, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais tudo da lição. Obrigado porque temos um tema maravilhoso, Senhor, em descobrir qual é a nossa missão. E cada pessoa junto conosco vai poder descobrir qual é a sua missão aqui nesta terra. Verdade. Por qual propósito o Senhor criou cada pessoa, cada ser humano. O Senhor também venha continuar abençoando essa pessoa que está conosco no nosso canal. Cada pessoa que vai poder estar assistindo esse vídeo, que o Senhor derrame tuas bênçãos sobre a vida dessa pessoa e da sua família também. Fique conosco, nos inspire a cada dia, que a gente possa a cada dia dar o nosso melhor para Ti, Senhor. Verdade. Também que o Senhor abençoe esse nosso projeto, que é um projeto somente para honrar e glorificar o Teu santo nome. Enfim, Senhor, só temos que agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, então esse foi o nosso estudo de hoje. Queremos agradecer mais uma vez a sua companhia e lhe fazer o convite para a gente
durante essa semana estarmos juntos para a gente estudar essa lição que está maravilhosa. Então, até o próximo vídeo. Maranata!